quero passar para ti agora, conversar aí com a gente, né? E trazer essas coisas para nós, para a gente aprender a lutar como uma mulher. Tá bom? Contigo agora, Tá menina. bom. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer mesmo por esse convite de estar aqui com essas mulheres tão preciosas, né? O Márcio deixou um recado aqui, mandou um abraço para o Adalto, né? E então é uma alegria muito grande estar aqui, e principalmente para falar de um assunto que eu gosto muito, né? Gosto muito de falar com mulheres, né? Eu sempre falo assim que mulher você fala e elas contam no rosto que aham, é isso mesmo, né? É assim. Então assim é muito gostoso falar com mulher, né? É muito autêntico, né? Então deixa eu contar um pouquinho o porquê desse tema Lute como uma Mulher, né? Eu já tinha um projeto há muitos anos de começar grupo de apoio a mulheres, né, aqueles grupos de apoio mútuo, assim, né, mas sempre enrolando, né, você sempre vai protelando, procrastinando, e no final do ano passado, eu comecei com esse projeto, eu ia começar em 3 cidades, grupos de mulheres, eu já tinha quase 200 mulheres para fazer esses grupos mensais, né, com essas mulheres, e de repente veio a pandemia. E parou tudo. Parou tudo, parou o projeto, né? O Márcio está dizendo aqui que é igual a homens. A gente sabe, Márcio. A gente... Vamos deixar quieto, porque a gente está ao vivo, não pode falar, né? Deixa quieto, deixa passar o comentário ali. Deixa rodar aí, deixa rodar. Deixa. Então, aí eu tive que parar, né, com esses grupos. Eu fiz apenas uma reunião e parou tudo. E daí eu conversando com o Márcio, a gente elaborando algumas coisas, assim, já estava no meio da pandemia, participando com uma amiga nossa que é terapeuta em Londrina também, com um grupo de pastores. Eles têm um grupo de pastores nos Estados Unidos, vários lugares, e eu e o Márcio estava lá no meio, perdido, né? E daí eu falei, Márcio, eu acho que eu vou começar a fazer curso online para as mulheres. Eu falei, vai que tem umas doidas que quer vir comigo, né? Vai que eu acho umas perdidas aí na vida e vamos lá. E eu lancei o primeiro curso em maio, né? E foi muito interessante, porque assim, se eu tivesse só feito os grupos, eu ia estar só naquelas cidades. E eu comecei o grupo online, hoje tem mulheres de São Paulo, tinham algumas mulheres de Natal que fizeram comigo, daqui do Paraná, muitas cidades, teve um grupo que juntou muitas pessoas, e dentro desse grupo eu vi que tinha 20 esposas de pastor, então eu separei, fiz um curso online só com esposas de pastores, foi muito gostoso, muito legal. E daí, antes de eu começar esse primeiro curso, uma amiga minha, eu até vi ela aqui na live, ela falou assim, viu, vamos fazer uma live para você divulgar o curso? Falei, mas eu nunca fiz isso. Ela falou, eu também não. Então vamos as duas doidas, né? Mas depois eu descobri, eu falei assim, você quer soltar adrenalina? Faz uma live, né? Que daí você solta adrenalina. E daí nós fizemos essa live. Ela falou, mas que tema eu coloco? Aí isso veio no meu coração, porque eu sempre tive isso, eu vou explicar o porquê. Eu falei, coloque assim, lute como uma mulher. E eu fiz a primeira live, daí a gente vicia nesse negócio, né? Agora faz uns dias que eu não faço, porque tá muita correria da faculdade, eu não tô dando conta. Mas você vicia, daí eu falei, eu vou começar a chamar amigas minhas, que eu sei de histórias, né? Então, inclusive, tem a pastora Débora, que ela é lá de Natal, o pastor Danilo e a pastora Mônica que enviaram eles para lá, né? É da comunidade cristã de Natal. Foi a primeira pessoa que eu tive com ela. Ela tem um testemunho de que venceu o luto, ela perdeu um filho. E foi muito gostoso, né? Mas esse tema veio ao meu coração. Eu ouvi essa ministração. Você ouviu? Tremendo. É fantástico. Mas no ano de 2017, Luciana, eu olhava muitas famílias se desmanchando e eu falava, meu Deus, quanto ataque a famílias, né? E é engraçado que vem um sentimento, assim, uma voz falando comigo, naquele texto de Esther.
há uma condenação sobre as famílias, Satanás decretou isso. E não pense que porque você está dentro da igreja que você não vai ser atacado. Né? E eu fui estudar o livro de Esther. Eu me lembro que esse ano eu li muitas vezes o livro de Esther e eu achei muito interessante quando Mardoqueu manda o recado para Esther e ela diz assim, mas o que eu posso fazer? É como se fosse uma criança que não tivesse o que fazer. Mas ela era rainha, né? E ele manda novamente a mensagem para ela dizendo assim, não pense que porque você está no palácio, você vai ser salva. Né? E quando Mardoqueu manda esse recado para Esther, eu vejo que virou uma chave naquela menina. E, de repente, aquela menina que não sabia mais o que fazer, virou uma mulher. Né? Parece que ela acordou no palácio, assim, ela acordou e disse, nossa, então eu posso fazer alguma coisa? Eu estou aqui dentro. Né? Então é como se virasse uma chave. E esse lute como uma mulher, Luciane, eu coloquei nesse tempo de pandemia, porque tempos de crise, a gente tem uma probabilidade muito grande de deixar ressaltar a criança que tem dentro de nós, né? E cada uma tem uma criança, tem umas que são mimadas, tem umas que são abandonadas, tem umas que são rejeitadas, e aquilo ressalta no tempo de crise. Né? Mas também é no tempo de crise que a gente vira a chave. Né? É no tempo de crise que a gente deixa de ser criança e passa a ser mulher. Eu me lembro que nesse ano de 2017, depois que eu estudando muito o livro de Esther, e eu percebi isso na vida de Esther, eu passei por muitas dificuldades, muita mudança na minha vida. Parece que é como se Deus estivesse me preparando e dizendo assim, vira a chave. Não dá mais para ficar chorando feito criança. Não dá mais para ficar lamentando feito criança. Não dá mais para ficar batendo pé, fazendo birra. Né? A gente precisa se levantar e lutar como uma mulher. É como você falou agora, nesse tempo de pandemia, todo mundo estacionou, né? Ficou, de repente, todo mundo parado. Meu Deus, não dá para fazer culto. O que a gente vai fazer? Quem conseguiu virar essa chave e entender que a gente podia fazer outras coisas, está entendendo, está caminhando. Então, é um caminho de maturidade. Né? É um caminho de maturidade. Então, assim, Mardoqueu mandou aquele recado para Esther, dizendo assim, ó, se tem alguém que pode fazer alguma coisa, esse alguém é você. E é muito interessante, lá em Esther 4, que uns versículos antes você vê aquela menina dizendo assim, mas o que eu posso fazer? E lá, já nos últimos versículos, ela diz assim, então se tiver que morrer, eu vou morrer. Né? Então você vê duas pessoas ali, uma chave girou na vida dela. Deixou de ser menina e passou a ser mulher. É muito interessante a gente pensar que isso não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade. Né? Porque quantas mulheres a gente vê hoje, até mesmo dentro da igreja, como meninas mimadas. Né? Porque ninguém dá atenção, porque ninguém cumprimenta, porque isso, porque aquilo. Até quando vai viver nessa criança, né? Até quando essa criança vai ressaltar? Precisa virar a chave da maturidade. Precisa se tornar uma mulher que olhe para si e diga, se tiver que morrer, eu vou morrer. O importante é que eu vou morrer lutando. Sim. Né? Não dá mais para ficar parado. Eu vejo que nós estamos no tempo em que não dá para ficar parado. Né? Ou a gente amadurece. Travou um pouquinho aqui, voltou. Voltou? Travou, mas já voltou. Voltou. Ah, já voltou, eu tô te vendo bem. Então... Ui, olha, ó, tô batendo as coisas aqui. Ou a gente amadurece, ou a gente vai viver essa criança eternamente, sem crescer, sem desenvolver. E o pior de tudo, Luciana, sem viver o propósito de Deus para nós. Sim. Né? Por quê? Porque criança não recebe herança. Então, tem coisas do coração de Deus que ele vai entregar para quem tem maturidade. Tem herança do céu que é para quem tem maturidade. Né? Não dá, não é mais tempo.
né? Não é mais tempo de ficar chorando no mimimi da vida. E quando eu falo de chorando, não é um choro de dor, porque assim, a dor, o sofrimento, a gente tem que enfrentar. A vida é feita disso, mas eu tô falando desse choro de birra, né? De ficar batendo pé, de ficar cheio de mimimi na vida, né? Eu sempre falo assim, não dá mais tempo de ficar cuidando das mazelas. Uhum, uhum. Né? Porque ficar brigando com Deus também, né? Brigando Isso. com aquilo que Deus está planejando, na soberania dele, naquilo do propósito que Deus colocou para nós. Esther tinha aquele propósito na vida dela, né? Exato, porque é muito interessante que o recado de Mardoqueu é assim, será que não foi para esse tempo? É como se ele tivesse acordado, né? Parece que ela falou assim, nossa, é mesmo, né? Porque será que ela foi escolhida, rainha, naquele tempo, só para viver uma vida boa e o povo dela perecer? Né? Não, tinha um propósito de Deus atrás daquela escolha. Sim. Tinha um propósito. Mas sim, o propósito de Deus não era para a menina Esther, era para a mulher Esther. Né? Não era para criança, era para a mulher, era para a pessoa madura, era para aquela pessoa que tinha que cumprir o propósito de Deus para aquele tempo. Né? Então, isso é muito interessante, eu acho assim, viver esse propósito de Deus. E é muito legal porque, assim, eu acho que muitas vezes a gente não está preparado porque o crescer vai dar dor, né? Eu não sei quando era criança, mas a gente tinha muita dor na perna e a mãe falava, é a dor do crescimento. Então, nunca ninguém falou que crescer não tinha dor. Mas nós criamos essa ilusão. Né? Nunca ninguém nos avisou que para nascer uma mulher tinha que morrer uma menina. E daí a gente não quer passar no processo do luto dessa menina. Sim. Né? Sim. Sair dessa menina é perder alguns privilégios. Você vai assumir o seu papel de mulher. Né? Quer dizer, Esther foi pro tudo ou nada. Ou ela chegava na frente do rei, ele estendia o cetro e ela ficava viva, ou ela morreria. Então, ela foi pro tudo ou nada. Crescer, viver na maturidade é ir pro tudo ou nada. É cumprir o propósito de Deus. É verdade, é lindo isso, lindo. E muitas vezes isso traz dor na nossa vida. Né? Não vai ser só coisas belas, mas vai ter dor. E a maturidade, esse luto da menina, deixar essa menina, deixar isso, também gera um desafio a mesma coisa tá com um band-aid ali na mão, tu vai puxar, vai dar beliscão. E às vezes, ela olhando para a Esther, ela poderia ter desistido neste momento, né? Mas também a maturidade traz decisões com convicção também. Exatamente. E é interessante que ela virou a chave da maturidade, mas mesmo assim, e ela não fez as coisas sozinhas. Ela trouxe as pessoas para perto dela e ela disse, eu preciso de vocês. Porque eu vejo também, Luciana, que isso é uma habilidade da mulher. Né? Quando para mim foi muito legal ouvir que você falou que eu fui ponte, né? Porque para mim aquilo foi muito natural. Eu me lembro que eu levei você até a pastora Mônica, te apresentei, a gente conversou um bom tempo, mas para mim foi muito natural, né? Eu não tinha noção que tinha criado isso entre vocês. Mas é muito interessante quando a gente vê isso no papel da mulher. É a mãe dentro da casa que faz ter os vínculos, né? É a mãe que trabalha os vínculos na criança, que tem que cumprimentar a avó, cumprimentar o tio, dar oi, dar pé de bênção. É a mãe que cria esses vínculos, né? E a gente precisa entender isso como mulher. Então, assim, nós somos uma ponte, nós somos ponte dos nossos, entre nós e os nossos filhos,
né? A gente, dos nossos filhos ao nosso marido, a gente é ponte. Quando nossos filhos nascem, né? E eles descobrem que tem uma outra pessoa, o pai chega, a mãe precisa ser essa ponte que doa o filho para o pai, né? Isso é uma maturidade. Mas para essa maturidade chegar, precisa morrer uma criança. Não dá mais para ficar naquela infância ilusória. Eu digo que é uma infância ilusória, né? Tem umas que... Por quê? Porque tem umas que gostam porque a infância foi muito gostosa. Era bom. E tem umas que vivem na infância por causa de carência, porque nunca ninguém amou, nunca ninguém... E elas ficam nessa infância, achando que alguém vai suprir. Mas não vai, precisa girar essa chave. Passou o tempo. Ou foi uma infância... Agora, uma infância que foi muito delicada, muito doente, muito, né? Sempre no emergencial, qualquer coisinha corria e estava atendida, qualquer coisinha estava atendida. Aí na maturidade, às vezes, tu tem que ser aquela que atende, não aquela que vai ser... Exatamente. Não é que vai só receber, vai ter que se doar, né? Entendeu? Então, nisso. E uma outra mulher que eu gostaria de comentar com você, porque eu amo essa mulher da Bíblia. Aliás, a gente podia falar de um monte de mulher aqui da Bíblia, né? Gosto muito de estudar. É a nossa live. Isso. Mas assim, uma mulher na Bíblia que eu amo ministrar sobre ela é Abigail. De 1 Samuel 25. Gente, para mim, agora eu quero ministrar não só para as mulheres que estão aqui, mas também para os homens. Para mim, ela é o perfil da pessoa bem resolvida. Ela é o perfil da pessoa que se resolveu ela com Deus e não ficou debatendo com as outras pessoas. Entende? Porque a Bíblia diz assim, que ela era casada com um homem muito rude, muito mau, né? Porém, Abigail era inteligente e bonita, né? A Bíblia diz isso. E é muito interessante porque se a gente for pensar um pouquinho como que os casamentos eram feitos antigamente, Abigail não escolheu casar com um homem mau. É verdade. As famílias fizeram o contrato e eles devem ter se casado. Então eu fico olhando e eu fico pensando assim, gente, Abigail tinha tudo na vida para ser uma mulher amargurada. Sim. Ela tinha tudo. Desistida de viver, frustrada, desistida de viver. Frustrada, dizendo, quer saber? Esse homem não dá jeito, esse homem não tem solução. Ó, esse homem não... Ela tinha tudo para viver essa vida de lamúria, né? Mas ela decidiu ser diferente, ela se resolveu. Eu penso, e deixa eu com a minha própria heresia aqui, né? Mas eu penso que a Abigail olhava para Nabal e dizia assim, querido, se você quer ser desse jeito, desculpa, mas vou viver minha vida melhor. Né? E essa história é muito legal, porque Davi manda um recado, pede ajuda a Nabal, e Nabal manda um desaforo para Davi. Como diz aqui os curitibanos, que Nabal maroteou. Maroteou. É um verbo curitibano aqui, né? Foi maroto. Maroteou, Davi mandou um recado bem daqueles, a ponto, gente, de Davi dizer assim, não vai ficar um vivo da família. Davi decretou a sentença de morte da família de Abigail inteira. E é engraçado que um menino, um servo, ouviu toda essa história e ele foi até Abigail. Gente, para um servo chegar na sua senhora e conseguir contar essa história, é porque Abigail era muito educada. Ela prestava atenção nas pessoas. As pessoas tinham liberdade de chegar até nela. Para nós é um exemplo de liderança.
né? Uhum. As pessoas não tinham ressalva com ela, as pessoas tinham liberdade de chegar até ela. Uhum. E esse menino, esse servo, ele diz assim: minha senhora, a senhora precisa resolver um assunto que seu marido fez tudo errado, né? Ele fez um negócio muito errado e você, é interessante que ele diz, você precisa resolver para nós. Gente, Abigail foi, ela fez muitos pães. Lê lá. Você não vai querer que eu te conte a história inteirinha, né? 1 Samuel 25, lê tudo que você vai entender. Mas ela fez muito pães, bolo, porque Davi estava com toda a comitiva dele, um monte de homem. Eu não sei como que é aí na sua casa, mas, gente, homem com fome é terrível. Come mesmo. Não, e homem com fome é terrível. E Davi não estava só ele, estava toda a comitiva dele. Então ela fez muita comida. Ela não falou nada com o marido dela, ela colocou tudo ali nos carros e mandou os servos irem e falar: vão na minha frente, porque eu vou encontrar vocês, eu vou encontrar Davi. Quando ela chega diante de Davi, a Bíblia diz que ela dobrou o joelho, se prostrou diante de Davi e pediu perdão para Davi. Agora me fala, o que Abigail tinha feito para Davi? Nada. Não foi ela que fez nada. Mas ela, de tão resolvida que era, que ela assumiu a responsabilidade. Uhum. Né? Eu confesso que há um tempo atrás, a gente tem um conceito de submissão, às vezes, meio deturpado, né? Uhum. E eu pensava assim, meu Deus, mas ela não falou com o marido, ela tirou comida de dentro de casa. Como assim? Mas é porque naquele momento não adiantava ela falar com o marido. Era caso de vida ou morte. Precisava ser uma pessoa bem resolvida. Ela sabia quem ela era, ela tinha identidade. Ela sabia. Conhecia o marido também, né? E sabia quem era o marido. Exatamente, conhecia o marido. Então, ela foi uma mulher sábia. Ela não entrou em discussão à toa. Já fez errado? Bom, tá errado, então tem que consertar, não tem? Uhum. Bola pra frente. Quantas vezes a gente fica em discussão e não resolve nada, né? Sim. Ela tomou providências, né? Exato, já tinha sido feito o negócio errado, já estava feito, né? E então precisava solucionar. E ela foi atrás dessa solução. Quando ela chega diante de Davi, ela assume a responsabilidade, ela pede perdão. Ela resolveu um problema familiar. Né? Com essa atitude dela, ela resolveu um problema familiar. Quando se ela ficasse na casa dela brigando, simplesmente talvez seria mais uma noite de discussão. Sim, sem contar a destruição que seria que o rei ia fazer com todo mundo, né? Isso, sem contar a hora que Davi chegasse, que todo mundo ia morrer, porque estava sentenciado. Tá. Estava sentenciado. Né? E daí, por fim de toda a história, Davi abençoou Abigail. Né? Por fim de toda a história, Abigail foi abençoada. Uhum. E Davi tirou esse decreto de morte. Né? Mas é muito interessante que daí Abigail volta para sua casa e quando ela chega, o marido dela estava dando uma grande festa. Uhum. Ela não fala nada. Né? Eu gosto muito quando a pastora Mônica fala, e ela diz 3 coisas, e ela fala assim, que se a mulher aprender a falar a coisa certa, na hora certa e do momento certo, ela já tem meio caminho andado. Uhum. Né? E a Abigail fez isso. Não era momento de falar, o marido já estava bêbado na festa. Não era momento de discutir. No outro dia, ela contou para ele tudo o que tinha acontecido. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala, não é com essas palavras, é heresia minha também, mas a Bíblia fala que Nabal teve um AVC. Sim. Porque ela fala que ele ficou de cama, ele ficou acamado durante 10 dias e não resistiu. Uhum. Porque ele não resistiu à verdade. Né? Então, assim, Abigail resolveu um problema, ela falou na hora certa, da maneira certa, sem briga, sem contenda, ela resolveu.
ela simplesmente resolveu. Aí, às vezes, eu fico me perguntando quantas vezes nós ficamos brigando, discutindo e não resolvemos nada. Porque muitas vezes ficamos feito duas crianças querendo ter quem tem a maior razão, né? Isso falando dentro de uma casa. Ó, o pessoal de Curitiba está dizendo, estamos aqui. Querido! Obrigado, tchau. Obrigado, Caroline. Pastor Andréia estava por aí também, não sei se está ainda. Um beijo, E daí o mais interessante, Luciana, é que quando Davi fica sabendo que a Abigail está viúva, o que ele faz? Sim. Ele manda buscar ela. E talvez muitas pessoas digam assim, nossa, como a Abigail teve sorte, né? Eu digo ao contrário, como que Davi teve sorte de encontrar a Abigail sozinha? Porque feliz é o homem que acha uma mulher bem resolvida. É. Né? Verdade. Feliz é o homem que acha uma mulher bem resolvida, que não cria problema, que resolve os problemas. Né? Eu aqui, né, te ouvindo e pensando nessa busca de Davi com Abigail, ele viu isso em Abigail porque também depois ele toma ciência do sangue que ele também teria que derramar e que ela também, na realidade, estava fazendo algo que nem ele estava pensando, nem ele estava imaginando o alcance que aquilo ali estaria fazendo. E ela foi também um canal de bênção para a vida de Davi, sendo usada por Deus para impedir aquilo ali. E ela impediu... De livramento, né? E ela impediu algo muito sério com sabedoria. Ela não precisou fazer coisa de homem. Como mulher, com as habilidades da mulher, com aquilo que as mulheres sabem fazer, ela conseguiu livrar a casa dela, livrar os servos dela, livrar o próprio rei, livrar a turma que estava com o rei, né? Exatamente, porque o próprio Davi declara isso, né? Uhum. Você tirou o sangue das minhas mãos. Sim. Porque talvez Davi, na hora da ira, ele prometeu isso. A ira e a fome, né? Que ele devia estar muito com fome, e homem com fome é terrível. Mas na hora da ira, com a fome, naquele momento, ele fez uma promessa e Davi ia cumprir. Ele ia cumprir. E ele fala isso, que ela tirou os sangues da mão dele, né? O sangue da família dela. Então, isso é muito interessante quando a gente pensa nisso. Exatamente, Chau, é muito massa essa mulher, eu também acho. Sou fã dela. Mas é que nem eu falei para você, para mim, Luciana, a figura de Abigail é uma figura de uma pessoa bem resolvida. Sim. Se a gente pode colocar isso dentro das nossas igrejas, é aquela pessoa que resolve os problemas, que ela não fica causando problema. Né? E uma afirmação que eu vejo nisso, que me chamou a atenção nisso que está falando, uma afirmação que ela tinha isso de resolver, que o servo não foi lá contar para Nabal. O servo diz, eu vou contar com quem eu sei que vai poder resolver, consciente, se equilibrada, né? Exato. Equilibrada, né? O servo sabia quem recorrer, porque Nabal não ficou sabendo disso. Porque eu acredito, vou botar uma heresia agora, né? Eu acredito que heresia tua mesmo. Eu acredito que Nabal, para ele já tinha resolvido tudo, né? Na cabeça dele. Sim, na cabeça dele ele mandou a resposta e Davi que aceite, mas ele não sabia da resposta de Davi, né? Exatamente. Para ele estava tudo pronto. Exato. E acredito eu que esse servo conhecia tanto a Nabal e também conhecia a Abigail e sabia, né? Tanto essa liberdade, como falaste, de poder ser acessível, né, até ela, como testemunho dela em relação à proatividade, à liderança, à sabedoria, saber como resolver.
Porque era uma catástrofe que estava Exato. ali. Ali era uma catástrofe Sim. eminente e A sem Bíblia perdão. diz que Nabal, a Bíblia diz que Nabal ele era um homem rude e perverso em tudo que fazia, Uhum. né? E que Abigail era inteligente e bonita. Então, a gente fica pensando exatamente isso. Não adiantava o servo ir falar com ele, ele era perverso em tudo que ele fazia. Quer dizer, era uma pessoa de coração duro. Isso cabe para nós também, um olhar interior para nós. Será que eu sou essa pessoa de coração duro? Uhum. Né? Que tudo que me pedem, eu não posso fazer nada, eu não estou pronto para nada, meu coração é duro, eu resisto a tudo, eu não quero nada, eu não quero mudança, eu não quero nada. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Tem um provérbio que não é da Bíblia, me deixa colocar minha heresia, que ele diz assim, bem-aventurados flexíveis, porque não serão quebrados. Né? É boa. Nabal não quis ser flexível. Não quis. Foi quebrado. Foi quebrado. E é muito interessante, pessoal, depois vocês leem lá 1 Samuel 25, ele teve um AVC e ele ficou acamado 10 dias. E não resistiu. Quer dizer, esse homem não resistiu à verdade por causa de uma dureza de coração. Você já imaginou o quão irado quanto estresse ele levou para o coração dele, da ira que ele teve? Né? Quando a Abigail contou, e daí ela já tinha a história inteira, né? Sim. Ela tinha a história toda, ela tinha, olha, Davi estava vindo para nos matar. Né? Uhum. E eu consegui mudar essa história, levando uma oferta para ele, levando uma comida para a comitiva dele, levei comida para todo mundo. Então, eu fico imaginando ela contando essa história e aquele homem de coração duro recebendo tudo, não resistiu. Né? Uhum. Então, assim, isso cabe para nós também uma reflexão, até quando nós vamos continuar com esse coração duro, resistindo às mensagens, resistindo àquilo que nós recebemos. Uhum. Né? Um coração então, duro, não tem o que acontecer ali, não vai ter nada, onde procede a fonte de vida, o que vai acontecer? Dureza, né? Exatamente, exatamente. Né? Provérbios agora da Bíblia, né? Agora é o da Bíblia, ele diz assim, se tem que guardar alguma coisa, guarde o seu coração, né? Porque dele procede a fonte de vida. Né? Então, isso é muito interessante. Então, se nós tivermos que passar por alguma crise, eu quero deixar essa mensagem agora para as mulheres que estão aqui, 10 minutos que a gente possa... Temos 10 minutos. Nossa, passou muito rápido. Eu fiz até papelzinho aqui, eu falei, vai que eu falo tudo em 10 minutos? Mas, assim, se a gente tiver que guardar algo no nosso coração, que a gente possa entender que uma hora nós temos que virar essa chave, sair de ser criança e passar a ser mulher como Esther, né? E, acima de tudo, resolver a nossa vida. Com quem a gente resolve? Primeiro com Deus. Sim. Né? E depois com a nossa própria história. A gente tem que parar de ficar olhando e, mas a minha mãe não fez isso. Eu não sei cozinhar porque minha mãe nunca me ensinou. Gente, o Google ensina tudo hoje. Né? Sim, o Google ensina tudo. Assim. Eu sempre gosto de falar para as mulheres que a gente tem que ser tão resolvida, Luciana, que assim, se seu marido não manda flor, vai lá na floricultura, compra um buquê para você e corre para casa e manda para você mesmo. Entende? Você quer receber flor? Vai lá e compra. Entendeu? Você gosta de orquídea? Vai lá e compra. Quem te deu? Eu me dei de presente. Né? Quem sabe um dia o maridão acorda e vai lá e compra flor para você. Não tem problema. Mas enquanto isso, enquanto ele não faz, se resolva você. Né? Se resolva você. Você gosta de flor? Vai e compra. Né? Quer colocar flor na sua casa? Compra. Mas essa do buquê é sensacional. Você manda, endereça para você e sai correndo para chegar antes do entregador.
entendeu? Que legal. Gente, é se resolver, é entender quem você é. Se é de flor que você gosta, vai e compra a sua flor. Né? Mas tem gente que fica esperando. Ai, quando que meu marido vai acordar? Gente, tem coisa que o marido nunca vai acordar, né? Tem coisa que não vai acordar. Tem coisa que a gente vai passar a vida. Por quê? Porque é carência nossa. Sim. Né? É carência nossa. Sim. Então, a gente precisa se resolver como a Abigail resolveu a vida. A Abigail se resolveu. Eu não vou ficar me lamentando porque eu tô com um homem mau. Eu vou viver bem. Eu vou ser leve. Né? Isso, para mim, me chama muito atenção. E nesse texto, é esse servo chegar e dizer: minha senhora, você não sabe o que aconteceu. Por quê? Você sabe que naquela época não era assim, como hoje, que qualquer um chega nas senhoras e fala o que quer. Né? Servo não tinha direito. E esse menino chegou por quê? Porque ela era uma pessoa educada. Né? Lembrei então, tem gente que está escrevendo lembra que estava pensando amanhã. Colocou um lembrete para passar na floricultura. Outra diz: lembrei que eu estava querendo comprar uma orquídea. É isso aí, mulherada. Se possível, faz aquele buquê assim que cada flor tem R$50, entendeu? Que daí o marido vai ficar mais curioso. Quem será que mandou? Entendeu? Glória a Deus. Mas, gente, por favor, se for causar contenda na casa de vocês, não faça, tá bom? Procura o Ministério Público de Saúde. E a outra também tá dizendo: amanhã eu vou comprar uma flor. Manda para nós, manda foto para nós no Instagram, mulherada. Ai. Mas é melhor os maridos que se contente, é melhor flor do que joia, né? Claro. Toda a vida. Eu nem cheguei na joia, porque flor não precisa nem de cartão de crédito. Flor com qualquer dinheirinho compra. Mas eu acho que nós estamos acabando, né? Fico rindo aqui. 5 minutos. Mas E eu quero que mas tu ore isso aí. por nós. Eu quero que tu ore também por nós. Tá bom, então vamos lá. Fechando aqui a live. Nós precisamos virar a chave como Esther virou, sair de ser menina e voltar a ser mulher, né? E nos resolver como a Abigail resolveu, né? Em viver o nosso propósito, né? Talvez a Abigail olhou para Nabal e falou: você não quer viver? Eu quero. Então eu vou viver o meu propósito. Glória a Deus. Né? Então a gente precisa se resolver nisso. O pastor Celso está entrando ainda. Ainda bem que ele entrou agora, que daí eu já falei tudo que eu tinha falado. Passa, pastor Celso. Tá tudo em ordem, tá tudo em ordem. Tudo em ordem. Se começar a receber a mensagem dos maridos, aí tá feio o negócio. Mas, Luciana, eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Foi muito gostoso, de verdade. Muito bom mesmo. Ainda bem que o pastor Celso deu risada, pelo menos, né? Pastor Celso é benção, pastor Celso. Um abração aí, pastor. Deus abençoe. Eu fiquei muito feliz por esse convite. Muito feliz mesmo. Tá bom? Coisa boa. Eu que agradeço, Débora. Deu aqui uma paradinha que eu não consegui te ouvir umas coisinhas ali. Mas quero te dizer que eu que agradeço. Foi muito bom, muito gostoso. Sabia disso. Tu é muito amada, tu é muito abençoada, tu é muito guerreira. Tu é top. Olha, o pastor Adalto tá falando: vamos colocar ordem. Viu? Muito, muito bom. Que Deus abençoe aí o Brasil para Cristo aí de Pinheiros, teu ministério, tua vida. Que continue abençoando, né? Porque Deus tem sido tão fiel e tem abençoado a ti, a tua família, uma família linda. E que cada dia mais continue sendo essa mulher abençoada. Que o Senhor prospere em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo.
E aí eu vou Amém. querer também Obrigada. que tu ore por nós. Amém. Vamos orar, sim, abençoar essas famílias, essas casas. E eu gostaria de deixar para cada mulher aqui que nós estamos vivendo esse tempo para que nós possamos fazer uma diferença na sociedade, tocar as famílias, tocar o coração das pessoas. Amém. Amém? Amém. Homens que estão na live, me perdoem, tá, homens? Mas se a mulherada começar a mandar flor, eu vou ficar feliz. Hoje era Lute como uma Isso. mulher. Mas se elas começarem a comprar flor, eu vou ficar feliz. Vamos orar. Eu te conto depois. Isso. Me manda foto. Me manda foto. Tá. Tá bom. Pai, eu quero te agradecer por este momento, Senhor. Quero te agradecer pela vida da Luciane, do pastor Adalto, toda essa família maravilhosa, toda a igreja de São Leopoldo, Senhor. Essas mulheres que estão aqui, eu só tenho a te agradecer por este momento, Senhor. E quero te pedir uma bênção toda especial sobre essas casas, Senhor, sobre essas famílias. Se mulheres que ainda lutam, Senhor, com essa criança interna, que elas possam virar essa chave, ó Deus, e descobrir que há uma herança em ti, uma herança para uma mulher que tem um propósito, Senhor. É isso que nós queremos que esses corações entendam nessa noite, Senhor, e que elas possam resolver as suas histórias na cruz, resolver contigo, Senhor, porque tu és aquele que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Senhor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e nós precisamos lembrar disso todos os dias, Senhor. Que nós venhamos trazer a nossa memória, o nosso coração, todos os dias essa palavra, e nos apegarmos a Ti, no Senhor, nos enraizarmos em Ti, ó Deus. Eu abençoo essas casas, essas mulheres, essas famílias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Minha amiga, 1 minuto e 54 segundos. Ó, muito obrigada. Beijo. Beijo no coração. Vamos voltar para mais umas conversas aí. Pode aí, marca aí. Vamos marcar. Pode marcar. Certo? Então dá tá um bom. abraço aí no pastor Márcio, pastor Celso, na pastora Andréia. Agradece eles. E que cada dia mais prosperem e abençoe, viu? E vamos continuar aí nos ouvindo. Pode aí, manda seguindo lá, viu? Não demora. Pode deixar, manda aí. Não vou demorar, não. Marca aí que a gente faz outra. Isso. Tá bom, pode deixar. Tá? Beijão, fica com Deus. Beijo. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.